Às vezes a gente simplesmente precisa engolir, a gente precisa engolir o que vem por aí e... Bom, vocês vão ter que engolir que a RTX 4070 é, no momento, a RTX 40 mais barata do mercado. Isso vai mudar eventualmente com a chegada de outras placas, mas fica aquela dúvida, será que nós finalmente vamos ter acesso à RTX 40? E mais importante, será que ela vale a pena? Só tem um jeito de responder isso, que é fazendo um vídeo e trazendo alguns testes para vocês. E foi exatamente o que a gente fez, mas nesse vídeo vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Uma delas é a Nvidia voltando atrás em algumas coisas. Não é uma novidade, porque a Nvidia meio que voltou atrás, mas principalmente a performance da RTX 4070. E eu tenho uma surpresa para vocês. É uma performance que a gente já conhece. Na verdade, talvez você já conheça a performance da RTX 4070. E essa aqui ainda tem uma surpresa. Eu vou poupar você da parte chata das especificações, tá aí as especificações na tela, se você tiver alguma curiosidade. Ela traz inovações em relação à RTX 3070, ela é uma sucessora direta da 3070, apesar da gente comparar ela com 3070 Ti e outras placas. A verdade é que ela é uma sucessora direta da 3070 e isso fica bem claro até nas especificações. É uma 4070 com especificações muito parecidas, quantidade de CUDA cores e tudo mais, bem parecida com a RTX 3070, mas as semelhanças param por aí. Ela traz memória a mais, ela traz 12 GB GDDR6X, ela traz um clock bem mais alto, e um TGP menor, o que significa menor consumo e menor temperatura. A RTX 4070 também traz Tensor Cores e RT Cores de nova geração, se comparado às placas da série RTX 30, além do encoder AV1, não só o decoder, mas também o encoder. Então não, a 4070 ela não é exatamente uma 3070, mas com esses números parecidos entre as duas, dá pra gente perceber uma evolução, porque a Nvidia, com uma placa que traz especificações aparentemente iguais, consegue trazer mais performance. Quanto mais performance, você me pergunta? Aí é uma pergunta interessante. Bom, nós tivemos o lançamento da 4090, 4080 e 4070 Ti. Eu não vou comparar uma 4070 com uma 4090, a gente já sabe, a 4090 é uma placa muito superior. Mas eu vou comparar com outras placas, é por isso que minha mesa tá meio cheia, e na verdade tá faltando uma placa aqui. E se você está pensando em comprar uma 4070, ela aterriza ali bem no meio de vários outros modelos, é por isso que a gente está meio que cercado de placas. Apesar dela ser uma 40, ela também chega bem próximo ali de uma série 30, como por exemplo a RTX 3080, e ela fica bem longe de uma 4080, que vai estar aqui só para referência. Mas a gente ainda tem concorrência de placas da geração passada da AMD, como por exemplo uma 6900XT, uma 6800XT, até 6950XT. Isso porque a 4070 chega num momento um pouco complicado para o mercado, onde nós temos várias GPUs com preços caindo cada vez mais. Isso porque a demanda diminuiu bastante e ainda sem falar do mercado de usados que tá aí quente, para não dizer outra coisa. Então a 4070 tem uma missão bem difícil, que é conseguir trazer o público para a série RTX 40 por um preço mais acessível com uma boa performance. Mas será que ela consegue? Bom, ela tem outras características interessantes que eu quero comentar com vocês, mas primeiro vamos dar uma olhada na performance e depois a gente vê todo o restante, né? Eu não vou perder tempo olhando jogo a jogo com vocês, mas vocês vão ver os jogos aí e vão dar uma olhada na performance dela. Isso porque vai ser bem fácil resumir a performance da RTX 4070 com algumas ressalvas. Para os testes aqui eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X, uma placa B650E Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers por segundo e um Kingston Fury Renegade de 2 TB para armazenamento. O Ryzen 9 7950X está sendo refrigerado por um Aorus Waterforce X360, a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master, e tudo isso utilizando o
Windows 11. Para o comparativo aqui eu coloquei a RTX 4080 só para referência, uma placa bem mais cara e com mais performance. Coloquei também a RX 6900 XT e eu explico para vocês depois por que ela tá aí. E coloquei também a RTX 3080 e a 3070 Ti. Mas por que você não colocou a 3070, Robson? Você tá querendo esconder o quê? Eu tô querendo esconder o fato de que eu não tenho uma 3070. Os testes aqui foram conduzidos em Quad HD e eu vou comentando aqui a performance enquanto vocês vão dando uma olhada aí nos gráficos. Começando aqui pelo COD Warzone, a gente consegue ver a RTX 4070 à frente da RTX 3080 e ultrapassando com boa margem ali a RTX 3070 Ti. Ela consegue trazer uma boa performance com tudo no Ultra em Quad HD, mas as mínimas ficam ali na casa dos 55. De qualquer forma, as mínimas ficam iguais a 3080. É bom lembrar que o Warzone também tem o DLSS e ativando o DLSS a gente resolve esse problema. E é bom lembrar que o DLSS também roda muito bem em Quad HD. E essa é uma placa focada para Quad HD, não para 4K. É aquele, você até pode rodar em 4K, mas não é exatamente uma placa para 4K, assim como a 3070, a 3070 Ti ou mesmo a 3080 hoje já não são mais. No control, a 4070 já fica atrás da 3080 com o Ray Tracing desligado. Ligando o Ray Tracing ela fica um pouco mais próxima e ela fica ali à frente da 3070 Ti, mas por uma margem razoável. Ela fica entre a 3080 e a 3070 Ti. Ativando o DLSS a coisa melhora e a 4070 fica bem mais próxima da 3080, mas ainda fica um pouco atrás. E esse é um cenário que a gente vai ver com frequência, por isso que eu disse que é tão fácil a gente resumir o desempenho da 4070. O mesmo se repete ali no Cyberpunk 2077, ela tem uma performance bem próxima da 3080, mas fica um pouco atrás, na verdade ela fica próxima da 3070 Ti, pelo menos sem Ray Tracing. Ao ativar o Ray Tracing a coisa melhora. E se a gente ativar o DLSS, a gente também tem uma performance bem melhor, né? Chegando bem próxima ali, na verdade, basicamente o mesmo desempenho da 3080. No Dirt 5 a gente tem uma 4070 ali empatada com a 3080, ligando o Ray Tracing a coisa fica um pouquinho pior nas mínimas, mas nas médias fica praticamente idêntico. Em Far Cry 6 ela fica um pouco atrás da média e mais atrás ainda na mínima, e ao ativar o Ray Tracing elas ficam basicamente empatadas. No Fortnite a gente tem basicamente um empate técnico entre a 6900 XT, a 4070 e a 3080, que ficam ali mais ou menos na mesma média, inclusive a 4070 e a 3080 tem exatamente a mesma performance. Utilizando o DLSS, a 4070 é quem tem uma performance melhor, então os Tensor Cores de nova geração podem trazer um ganho maior se a gente comparar com as placas da geração anterior em alguns jogos. E é bom lembrar que o Fortnite já utiliza Unreal Engine 5, então a gente tem um jogo que representa a nova geração. Em GTA V, basicamente a mesma performance, já que a gente está limitado pela engine. Em God of War, a 4070 se sai pior do que a 3080 nas mínimas, e inclusive sai pior do que a 3070 Ti nas mínimas, mas na média ela tem um empate técnico. Isso pode ser por conta de instabilidade dos drivers pré-lançamento. O mesmo acontece com o DLSS, ela fica empatada com a 3080, mas as mínimas ficam piores. Red Dead Redemption 2 é a mesma coisa, médias empatadas, mínimas piores, na verdade as mínimas de uma 3070 Ti, ou seja, um pouco de instabilidade. Em Watch Dogs Legion exatamente a mesma performance da 3080 para 4070, o que se repete também ativando o DLSS. E eu preciso dar uma pausa aqui para observar que, bom, basicamente a gente tem uma RTX 3080 no lugar de uma 3070, que agora é a 4070. Então é uma 4070-80, que a gente tem basicamente a mesma performance. Aí você pensa... Mas aí é simples, é uma 3080 de 12 GB. A gente já tem uma 3080 de 12 GB, né? Mas a performance da 4070, sim, é basicamente a performance de uma 3080. Em alguns momentos igual, em alguns momentos um pouco pior, mas tá bem próximo. E em jogos da nova geração, como a gente viu em Fortnite ou em alguns outros jogos, ela acaba até saindo melhor quando a gente ativa o DLSS. Mas tem um diferencial importante, que é justamente o que a série RTX 40 traz, que é o DLSS 3.0, com Frame Generation. Bom, a gente não tem para comparar na RTX 3080, mas dá para vocês terem uma ideia de quão grande é o ganho em relação ao DLSS 2.0, ou mesmo comparado com a 4070 Ti a performance. Como a gente vê, por exemplo, no Cyberpunk 2077, ao ativar o Ray Tracing, a gente já tem uma performance idêntica entre as duas placas. Quando a gente ativa o DLSS, a gente já tem ali basicamente um empate técnico, né? As duas rodam com a performance muito parecida. Mas a gente ainda tem a ferramenta do DLSS 3.0, onde a média vai lá em cima. E mesmo se comparado com uma 4070 Ti, a gente fica atrás, mas a gente já tem uma média e uma mínima muito melhor. O que significa que se antes você rodava ali com mínimas abaixo dos 50, 60 FPS, agora você roda acima dos 60 FPS. E em alguns jogos como Flight Simulator, a gente vê novamente a mesma performance das duas placas, mas quando a gente passa para o DLSS 2.0, o DLSS 3.0, a gente já vê, de novo, a mesma performance com o DLSS 2.0, mas com o DLSS 3.0 a gente consegue meio que liberar a performance oculta que o jogo tem, devido ao seu gargalo de CPU absurdo. Mas a gente tem aqui uma média muito boa, né? E ainda que fique bem atrás da 4070 Ti, fica muito à frente de uma 3080. O mesmo acontece no Spider-Man Remastered, onde a gente tem basicamente a mesma performance das duas placas, com a 4070 um pouco à frente, mesmo com o Ray Tracing ligado, mas quando a gente ativa o DLSS,
elas empatam no 2.0 e a gente abre uma margem muito boa no DLSS 3.0. O mesmo com o Plague Tale, que a gente tem ali no DLSS 2.0 a mesma performance, mas ainda tem um desbloqueio para o DLSS 3.0. Na média total dos jogos ali com os DLSS 2.0 e 3.0, a gente consegue ver ali que, bom, como eu disse, elas ficam empatadas com o DLSS 2.0, mas a gente tem uma folga para DLSS 3.0, já que a gente não pode comparar o 3.0 porque não está disponível na 3080. E nos jogos sem DLSS, a gente tem uma média ali com a 4070 ficando basicamente com a mesma média e com a mínima um pouco inferior. Isso se dá por conta daqueles jogos onde ela oscila nas mínimas, o que pode ser corrigido com drivers ou não. A gente vai saber nos próximos testes. De qualquer forma, ela ficou 10% ali na frente da 3070 Ti nas médias e ficou com a mesma performance da 3080, que é basicamente a diferença de performance da 3070 Ti para 3080. O que dá um pouco mais de margem em relação a 3070. Na verdade, dá bem mais margem em relação a 3070. Seria bom ter uma 3070 aqui. Mas ainda tem um outro ponto interessante que eu mostrei para vocês no TGP e que fica bem evidente aqui, no teste de consumo. No teste do consumo total do sistema, o sistema com a 4070 consumia ali na casa dos 405 watts no máximo, enquanto que uma 4070 Ti consumiu 470 e uma 3080 consumiu 545, ou seja, o sistema com a 3080 consome muito mais para entregar basicamente a mesma performance. Ela, na verdade, consegue ter um consumo menor do que a 3070 ou da 3070 Ti. Bom, que a 3070 Ti é mais fácil porque ela tem 290 watts de TGP. Bom, em relação à temperatura, eu vou poder falar especificamente do modelo que eu testei aqui, o da Palit, o Palit Dual. Esse modelo aqui foi, na verdade, muito frio e muito silencioso. Obviamente, ele não tem a mesma construção do modelo Founders Edition, como, por exemplo, de uma 4080 gigantesca, mas ele teve uma performance realmente muito boa. Ele não teve uma temperatura muito baixa, apesar do chip ter um TGP bem baixo, porque a construção é bem básica, mas principalmente porque o nível de rotação de fãs é, eu diria que inaudível. Ela é realmente muito silenciosa. Em relação à temperatura, ela ficou basicamente na mesma temperatura do que uma Palit Game Rock, que é essa daqui que a gente testou da 3070 Ti, que é uma placa bem maior. A temperatura máxima que a gente atingiu foi 70 graus, só 3 graus a mais do que a 3070 Ti, novamente muito maior e com TGP muito mais alto, e ela foi 7 graus mais fria do que a 3080 Founders Edition. Então, para encurtar bastante a história, sim, a RTX 4070 é uma 3080 melhorada. Por que melhorada? Porque ela tem um TGP menor, porque ela consome menos, ela exige bem menos numa construção, a gente está falando de placas mais compactas, a gente finalmente volta a ver as placas dual slot, né? A gente tem uma placa que inclusive é bem mais compacta do que a própria 3080 Founders, que era uma das menores que tinha na série RTX 30, inclusive o PCB dela vem só até aqui, é uma placa realmente bem compacta. Essa daqui é um modelo custom, né? Obviamente não é o modelo Founders Edition, a gente também tem um Founders Edition que não está disponível no Brasil, mas tem um vídeo mostrando como importar esses modelos, como essa 3080 que eu importei. E nós vamos ter modelos custom com uma grande diferença. A Nvidia voltou atrás em um ponto bastante polêmico. Eu não sei se ela voltou atrás ou ela foi para frente. A real é que agora a gente tem placas de novo com um conector de 8 pinos. Então, diferente das RTX 4080, 4070 Ti, 4090 que a gente tinha obrigatoriamente o conector 12VH PWR, aquele conector quente, agora nós temos de volta a opção de usar placas com o conector 8 pinos. Nesse caso aqui são 8 pinos PCI Express, não é mais do que isso. E se você pegar uma Founders Edition ou uma Custom que utilize o 12VH PWR, ele vai acabar dividindo, né, aquilo para 2 PCI de 8 pinos, o que permite que você tenha um power limit um pouco maior. Talvez seja interessante overclock nessa placa, porque é uma placa realmente eficiente. Então sim, ela é meio que uma 3080, ela custa próximo de uma 3080, ela não é exatamente o preço sugerido pelo fabricante do lançamento da 3080, mas a 3080 baixou bastante o preço. O problema é que a 3080 também desapareceu do mercado. Você ainda encontra, mas em preços que estão por todo lado. A 4070 chega com preço sugerido no Brasil de R$ 4.999, também conhecido como R$ 5.000. Mas eu realmente espero que o preço que ela vai se assentar no mercado é por volta dos R$ 4.500, onde ela passa a ser bastante competitiva, na verdade. Porque nós até temos outras placas, como por exemplo a 6800 XT e até 6900 XT ou mesmo 6950 XT. Eu coloquei a 6900 XT porque ela é justamente um ponto de equilíbrio. Ela não é nem a 6950 XT nem a 6800 XT, ela tá no meio do caminho. E como vocês viram, ela tem uma performance na média melhor do que a 4070. Obviamente, quando o assunto não é Ray Tracing e DLSS, que ela também não tem, mas ela tem suporte ao FSR, talvez não tenha suporte ao FSR 3. Então, se você está pensando em uma placa só para rasterização, talvez você encontre outras ofertas no mercado que sejam interessantes, como a 6900 XT, a 6800 XT ou mesmo a RTX 3080. O diferencial da 4070 em relação à 3080 é justamente as novas tecnologias. Apesar dela não ter uma performance superior, ela traz DLSS 3 com Frame Generation, ela traz um encoder e decoder AV1, e para você que cria conteúdo, o encoder AV1 é realmente uma mudança
mudança completa. E no fim do dia a gente tem basicamente uma placa que substitui a 3070 com o desempenho de 3080. Não foi o maior salto que nós já vimos de performance, por exemplo, você comparar uma 3070 com uma 2070 Super, e eu nem acho que é tão interessante assim você migrar de uma 3070 ou de uma 3070 Ti para 4070. Até porque a diferença de performance não é tão grande assim e a diferença de preço, por mais que pareça caro, não é tão grande assim. Porque se a gente aplicar a inflação, a diferença de preço de lançamento de uma 3070 para uma 4070 não é tão grande, apesar de parecer. Eu sei, não é uma placa barata para os padrões de quantidades de dinheiros, mas para os padrões de performance e preço relativo, ela é. É triste porque a gente meio que tem que engolir a 4070. Não é nada revolucionário, ela acaba sendo uma alternativa mais interessante, inclusive para quem tá vindo de gerações anteriores, tipo de uma 2070 Super, de uma GTX 1070, ou talvez até de uma RTX 2080, e ela deixa de novo aquele gostinho da série RTX 20, onde a gente não teve um salto geracional impressionante com rasterização, ou seja, com um FPS bruto, e o que a gente ganhou foi uma placa com basicamente a mesma performance que a gente já viu na geração anterior, custando pouco menos, entregando mais performance do que a sua antecessora e novas tecnologias. A Nvidia realmente está vendendo uma 3080 com Frame Generation, com suporte AV1 e mais eficiente. E meio que a gente vai ter que engolir até que a AMD apresente alguma coisa mais interessante. Sim, nós temos outras opções no mercado e talvez, só talvez, a AMD continue jogando o jogo da VRAM e traga aí uma 7700 XT com 16, 18 ou 20 GB, mas por hora, assim como aconteceu com a 3070 Ti, os 12 GB da 4070 parecem ser suficientes, apesar de todo o desespero relacionado à VRAM parece ser o suficiente para hoje. Então eu realmente gostaria que a 4070 fosse de repente uma 3080 Ti, que ela tivesse talvez um pouco mais de VRAM e que de repente assim ela custasse o mesmo preço que custava a 3070. Eu sei, tem a inflação, mas eu gostaria que ela custasse a mesma coisa. Ia dar uma sensação de vitória para nós. Mas para isso acontecer, talvez a gente precise de um pouco de concorrência e principalmente ver onde é que vai se encaixar no preço. Esse é o preço sugerido, o mercado está mudando e a minha esperança é que a 4070 se torne uma placa tão popular quanto foi a 3070 e a 3070. A 3070 não foi muito popular, mas a 3070 foi e continua sendo, assim como uma 2070, 1070 e 970, uma das placas mais populares da série. Sim, a 4070 tem uma missão difícil, mas eu acho que ela vai conseguir. E fica um gosto amargo também olhando para as placas, olhando para as especificações e tudo mais, porque nós temos aqui, por exemplo, uma pallet que deve ser vendida no preço sugerido pelo fabricante, ou seja, por volta dos 5 mil reais. Eu espero que ela chegue inclusive um pouco mais barata, mas é uma placa realmente básica, usa as mesmas especificações da 4070 de referência e ela traz um conector de 8 pinos PCI. Mas é uma placa realmente básica, não que a gente precise de muito mais do que isso, como vocês viram em relação à performance, mas tipo o backplate dela é só de plástico. Não tem nenhuma funcionalidade prática nesse caso, mas poderia ter. E de qualquer forma, é um modelo bem básico, bem simples e lembra de repente uma 3060 ou uma 3070 das mais básicas. E isso por uma placa de quase 5 mil reais. Não é como se a 3070 Ti também fosse toda de metal e nem fosse uma Founders Edition, mas dá aquela impressão de que talvez a gente esteja comprando uma placa que não é exatamente uma X70, mas na falta de concorrência. E goste você ou não do DLSS 3, ele veio aparentemente para ficar e ele consegue resolver em vários casos e acaba sendo sim um diferencial, assim como foi o DLSS na primeira geração. Inclusive a Nvidia compartilhou dados lá de qual é o percentual de usuários que utilizam o DLSS e o Ray Tracing. E, obviamente, com o passar dos anos e com as novas placas trazendo maior poder de processamento, o Ray Tracing e o DLSS principalmente foram ganhando mais uso. E eu acredito que isso deve crescer ainda mais com o DLSS 3, que viabiliza você conseguir rodar jogos com Ray Tracing. E voltando à questão da VRAM ser suficiente ou não, novamente a gente tem aquele caso de que o DLSS roda numa resolução menor e o DLSS 3 deve ajudar ainda mais. Então talvez, só talvez, a VRAM não seja um problema para essas placas de 12 GB, porque se ela é uma placa para Quad HD, onde o DLSS se sai muito bem e ainda tem o DLSS 3, talvez a gente só deva preocupar se ela vai conseguir rodar em Full HD, que é uma resolução nativa mais que suficiente para você conseguir rodar com DLSS com boa qualidade em Quad HD. E é bom lembrar que um TGP e um consumo menor significa que você também precisa de uma fonte bem menos parruda do que o que você precisa para rodar uma 3080. Então sim, se você realmente acha que não vai fazer diferença para você as features, como AV1, como o DLSS 3, você realmente pode ir numa 3080, mas também tem que preparar para gastar um pouco mais com fonte.